Olá, telespectador, telespectadora, mais uma vez, agora no último bloco desse nosso mini curso sobre justificação pela fé. Estamos aqui para apresentar esse último bloco falando sobre essa questão de se a lei foi abolida, não foi abolida, os versos que falam sobre isso, enfim. A gente vai estudar pelo menos um verso deles, alguns textos, e vamos explicar baseado nesse verso, que é o principal, que muitos evangélicos usam, dizendo que a lei foi abolida, porque foi dito a palavra abolida claramente. Vamos explicar o contexto que estava isso, entendeu? Para que você, caro telespectador, cara telespectadora, tenha uma visão bem plena sobre esse assunto, ok? Uma visão bem abrangente sobre esse assunto. Vamos partir de onde paramos. Paramos justamente na parte em que nós falávamos sobre a questão de sem lei não há justificação. Você pode ver que o quadro ficou vazio, não há justificação, porque ela é a base da justificação pela fé. Quase que não sai, justificação pela fé. E isso nos dá a ideia do que é pecado, porque pecado é a transgressão da lei. Mas continuando, temos aqui um texto de uma autora chamada Ellen White, que ela fala no seu livro Fé e Obras ainda. Estamos estudando mais um pouquinho, vendo mais um pouquinho do que ela diz. Ela diz o seguinte, olha: o engano de Satanás é que a morte de Cristo introduziu a graça para tomar lugar à lei. Então, cara telespectador ou espectadora, muitos têm surgido por aí dizendo: não, Cristo morreu, a lei foi abolida porque Cristo aboliu na cruz. Aí estão falando. Só que vamos ver em que contexto está isso. Mas antes de vermos, vamos ver o que a própria autora diz, continuando o mesmo texto. Olha o que ela diz: a morte de Jesus de maneira nenhuma ou de maneira alguma modificou, anulou ou diminuiu a lei dos 10 mandamentos. Ela não diminuiu, ela não modificou, ela não anulou a lei dos 10 mandamentos. Essa preciosa graça oferecida aos homens por meio do sangue do Salvador estabelece a lei de Deus. Desde a queda do homem, ou seja, o pecado, lá no Jardim do Éden, quando Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e deu a Adão, desde a entrada do pecado nessa terra, entendeu? O governo moral, ou seja, a lei de Deus e a sua graça são inseparáveis. Então, lei e graça estão tudo dentro de um só contexto, o contexto da salvação para o homem. Mas, continuando, existe um verso em que os evangélicos usam para dizer que a lei foi abolida. Esse verso está no livro de Efésios. O Paulo vem falando, e tem muitas pessoas que vêm falando que Paulo disse isso, mas eu conheço bem, estou bem familiarizado com as cartas de Paulo, e eu acredito que não foi nesse contexto, e eu vou explicar as razões da minha fé. Como Pedro diz, né? Vocês têm que estar pronto a dar razão a qualquer um que perguntar sobre a sua fé, perguntar o motivo, a razão da sua fé. Então temos que dar a questão da nossa crença. Eu tenho aqui esse verso. O verso que está em Efésios 2,15, é o seguinte: e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então Paulo vem dizendo aqui: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenança. Olha que coisa interessante, né? Aí as pessoas chegam e dizem: olha, tá vendo? Paulo está dizendo, olha aqui, ó, os mandamentos foram abolidos, a lei foi abolida. Paulo está dizendo claramente isso. Só que, meu querido, você não pode pegar um texto fora do contexto, porque ele vira um pretexto e você acaba tendo uma desculpa para não examinar, para não estudar ou para sequer observar o que Paulo realmente está querendo dizer com esse verso. Vamos entender então? Vamos lá? Olha, você tem que saber que no tempo de Israel existiam vários tipos de lei. Entre elas, eu vou citar aqui só essas 4. As leis de saúde, as leis civis, as leis cerimoniais e a lei moral. Agora eu vou pontuando uma por uma. Lei de saúde.
A lei de saúde, meu querido, tem a ver com a saúde do povo, a higiene, a questão do que o povo deveria comer, do que deveria tocar ou não tocar, porque naquele tempo a higiene era muito escassa, não existia essa questão, e a carne era imunda e ainda continua imunda, porque a carne, por mais preparada que ela seja, ela continua imunda devido a várias coisas que há nela, até mesmo da questão dos animais, ou a forma, o propósito que eles foram criados, como eles têm andado nesse propósito. Por exemplo, o porco come lixo e tal, e essas toxinas grudam na pele dele, você come a pele dele com aquelas toxinas, enfim, aí isso acaba fazendo mal à saúde, assim como outros tipos de carne também faz. Temos também a lei civis, a lei do povo de Israel, da convivência em sociedade. Você pode ver essas leis demonstradas claramente no livro lá de Deuteronômio, no livro de Êxodo, no livro de Levítico. Então você vai ver lá, caro telespectador, vários tipos de lei, inclusive essas. As leis cerimoniais, essas leis foram importantes no antigo Israel, porque elas nortearam todo o processo que acontecia, a cerimônia que acontecia no tabernáculo. Lembra daquele cordeirinho que o povo, cada família tinha que matar, levar o som ao sacerdote, o sacerdote pegava, matava lá, confessando o pecado da família. Ia lá, o sangue do cordeiro era derramado dentro de uma tigela, e essa tigela o sacerdote entrava, borrifava o sangue no véu do tabernáculo, depois derramava na base do altar o sangue, lembra? Então, se você não estudou, você está aprendendo comigo agora. Então, ele derramava esse sangue à base do altar. Então, isso era concernente a essa lei, a lei cerimonial. E existiam outras coisas que eram cerimoniais, que tinham a ver com o tabernáculo também, com a pureza do sacerdote do tabernáculo, das pessoas, enfim, que eram coisas chamadas lei cerimonial. E existiu a lei moral. Eu coloquei o A só para você entender que ela é diferente de todas as outras leis. A lei moral, que lei é essa? A única lei onde Deus colocou o seu dedo diretamente. A lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Esta é a lei cerimonial. Deus escreveu o seu próprio dedo, e foi uma das únicas coisas na Bíblia que vem dito que ele escreveu o seu próprio dedo, a lei de Deus. Então, as leis lá na tábua de pedra, Deus fez questão de escrever o seu próprio dedo, e é chamada de lei moral, lei mosaica também, se bem que outras leis também são chamadas de lei mosaica. Então, meus queridos irmãos, nós vemos aqui nesse verso que vem uma expressão interessante. Ele aboliu na sua carne a lei. Agora quero frisar aqui para vocês, lei dos mandamentos em forma de ordenança. Tá vendo essa partezinha aqui? Eu vou até marcar de outra cor aqui para você ter uma ideia do que eu quero falar aqui, Tá vendo? Lei dos mandamentos em forma de ordenança. Que lei é essa? A que se refere a essa lei? Ora, nós sabemos do antigo Israel que havia uma lei específica que era em forma de ordenança. No tempo de Israel já se dizia isso, a lei era em forma de ordem, tinha que fazer, e se não cumprisse aquela lei, o povo era eliminado, a pessoa era eliminada do meio do povo do Senhor, do antigo Israel, era eliminado o povo, porque tinha que cumprir essa lei. E qual vocês acham dessas quatro que eles tinham que cumprir independente? Olha, que eles pecavam, entendeu? Então eles transgrediam essa lei aqui por causa dos pecados dele. Pecado é a transgressão da lei. Essa lei de saúde, o povo poderia fazer, não fazer e tal, poderia acabar até mal de saúde. A lei civil também. Mas essa lei é a lei cerimonial, meu querido. Eles tinham que matar o cordeiro. Isso daqui fica bem claro para vocês. Essa lei que Paulo está falando são as leis cerimoniais, porque o povo tinha a ordem de cumprir aquilo que o Senhor determinou. Tinha que ser levado um cordeirinho, tinha que ser morto pelo pecado, e se a pessoa não fizesse isso está escrito lá, você pode ler nos Pentateuco, se a pessoa não fizesse isso, era eliminado do meio do povo, porque não tinha condição. Deus estava separando um povo para si, e o povo tinha que ser um povo santo, um povo que confessava pecados, que era pecador, que vivia em constante humilhação com o seu coração diante de Deus.
Então ele tinha que matar esse cordeirinho, porque esse era o processo que ensinava que esse cordeiro é o cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você pode ver aqui que essa lei do tabernáculo, ela é cerimonial. Aí levava um cordeirinho, você pode até ver o cordeirinho aqui, ó, tá vendo? Você levava o cordeirinho sem mancha, sem mácula, para representar o Senhor Jesus Cristo, matava o cordeirinho, enfim, era uma ordem, ok? Aí, de repente, em um determinado tempo da história, quando Deus viu que era a plenitude do tempo estava sendo cumprida, Deus enviou Jesus. Jesus aqui passou a vida dele 3 anos, na verdade 30 anos, né? Mas 3 anos e meio, fazendo o seu ministério, dando um total exemplo de retidão, homem de valor, homem de obras que engrandece o Senhor. Não há nem como eu me expressar aqui para falar da maravilhosa graça que é o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Palavras humanas são fracas para isso. Então, quando chega a hora da morte dele, o que acontece com o véu? O véu se rasga no meio. Se rasga no meio. E o que acontece então? O que isso simbolizava? O fim do sistema sacrificial. É o fim da lei cerimonial. Então, a partir daquele momento que Jesus Cristo morreu, dando a sua vida na cruz, a partir do momento que ele falou, está consumado, bradando em alta voz, depois rendeu o Espírito, a partir desse momento, a lei cerimonial, a lei que você tinha que matar um cordeirinho, levar e ir lá, deixar o sumo sacerdote, matar o cordeirinho, enfim, essa lei que envolvia o tabernáculo, acabou. Ela foi abolida. Não existia mais, acabou. Ninguém mais precisa levar um cordeirinho a Jesus. Então, caro telespectador, você fique ciente de que você, por exemplo, sendo alguém que quer o perdão dos seus pecados, você faz o quê? Você pega um cordeirinho? Você leva ao tabernáculo? Tem certeza? Você não leva não? Tem certeza? Você não leva lá para o sumo sacerdote, orar, confessar os seus pecados, pecar a sua família, matar o cordeirinho? Não tem um tabernáculo que você vai lá e o sacerdote mata e pega o sangue e leva para derrama na base do altar e borrifa no véu? Não há, por quê? Porque não há mais véu. O véu se rasgou, demonstrando justamente o fim da lei cerimonial. Acabou. A lei que foi abolida, meu querido, então eu vou voltar aqui, foi essa daqui, ó. Eu vou aboli-la. Porque ele aboliu na sua carne. Como assim? Ao Cristo morrer, ele estava pagando o preço por todos aqueles cordeirinhos. Todo aquele cordeirinho morto tipificava Jesus. E isso quer dizer o seguinte, que ele estava pagando o preço de todos os pecados, de todas as pessoas que levavam seus cordeirinhos lá para serem sacrificados. E não somente o deles, mas por todas as eras, por todos os milênios que viriam a seguir disso. Sabemos que já temos praticamente 2 milênios depois da morte de Jesus Cristo já. Ok? Então, nesses 2000 anos, ninguém matou cordeirinho. Se alguém matou em vão, porque Cristo já morreu para eliminar a nossa dívida. Eliminou a nossa dívida e todo momento que agora, a partir desse momento que Cristo morreu, todo mundo ia a Jesus. Ia a Jesus, pedia perdão a ele. Ele, com as marcas nas mãos, intercede, na verdade, desculpa falando, mas a verdade é que é o presente. Jesus intercede por seus filhos e eles são perdoados. Perdoados porque Cristo está lá no céu intercedendo. Não há mais cordeiro, não há mais sangue derramado no tabernáculo, não há mais sacerdote ou sumo sacerdote borrifando sangue no véu. Acabou. Acabou, é finito, não tem mais. Então, nós voltamos para o verso de Paulo. Olha o que Paulo está dizendo então. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenança. Aboliu na sua carne, eu poderia ler, ó. Aboliu na sua carne a lei cerimonial. Essa expressão aqui significa a lei cerimonial, que fique bem claro. Então, a lei, aboliu na sua carne a lei cerimonial, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, Cristo fez a paz de nós para com Deus. Porque antes, nossos pecados faziam divisão.
tinham que levar o cordeirinho, mas não precisa mais cordeiro. O cordeiro verdadeiro, o único, imaculado cordeiro de Deus já morreu. Então a partir desse momento é o Senhor Jesus. Eu vou pedir perdão a ele, não vou levar mais cordeiro.